Neymar da Turquia aceita liberar Talisca para o Flamengo. O Alassian pode trocar Mengão pela Rússia e foi declarado guerra. Técnico do Racing faz ameaças ao Flamengo. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, chegou o dia, chegou a hora! Racing e Flamengo pela Libertadores da América, segundo jogo aí da semifinal aí da Libertadores da América, um jogo muito esperado, cercados de polêmicas. O Racing está há 28 anos aí sem ganhar o título da Libertadores, o Racing que passou por grandes problemas aí, quase quebrou. E também tem aí o técnico do Racing aí chamando a atenção, jogadores também do Racing, tudo falando que vai passar pelo Flamengo. O próprio treinador do Racing falou que já está na final, né? Subestimando literalmente o time do Flamengo. E o pior, agora ele fez duras ameaças ao Flamengo. Motivando aí a confusão, motivando aí a briga com as palavras que no caso aí ele acabou falando. E ele falou: não me interessa se a Conmebol vão nos aplicar multas altíssimas, eu não dou a mínima para isso, vamos destruir o campo, vamos atropelá-los, vamos matá-los. Rapaz, ele fez aí uma ameaça aí aos jogadores do Flamengo. Ele já de cara teria que tomar aí logo uma multa, né? Ser suspenso aí do futebol, porque não pode motivar a violência dentro do futebol. Um absurdo do que o técnico Racing está fazendo. Então aí ele fez as ameaças. Para mim ele tem que ir preso, porque um cara dentro do futebol não pode fazer uma coisa dessa, tá motivando aí a violência dentro do futebol. Para mim já de cara ele teria que ser punido. E já do outro lado aí, no caso o Léo Ortiz deu uma entrevista, né, falando que lamentou o acidente, né, com os torcedores do Flamengo no ônibus que acabou tombando, né, no caso aí eles falou que vai fazer de tudo para dar classificação aí para o time do Flamengo, até porque para dar de presente aí esses torcedores aí que sofreu esse acidente aí gravíssimo aí. Se eu não me engano foram 17 pessoas aí que foram acidentadas aí, algumas pessoas aí, graças a Deus não aconteceu nenhuma morte. Mas aí o Léo Ortiz falando que vão fazer de tudo para dar classificação em homenagem a esses torcedores aí que acabou se acidentando nesse grave acidente aí a caminho aí da Argentina. Galera, uma coisa que eu observei, que eu acho muito interessante, a imprensa paulista. Não estou generalizando, não é todos, mas como alguns jornalistas da imprensa paulista, eles são cara de pau. Eles têm ódio do Flamengo. Sabe por causa de que eu estou falando isso? Porque alguns jornalistas, eu vi a declaração de alguns jornalistas até bem conhecidos, falando que o Flamengo não iria se classificar, falando que o Flamengo não vai se classificar contra o Racing porque não fez um resultado suficiente. Ou seja, Flamengo venceu o Racing aqui no Maracanã por 1-0. Então, mal bem ele fez a sua parte, venceu. Tudo bem que teria que fazer mais gols, mas venceu o jogo. E o Palmeiras, que tomou de 3-0 pro LDU, eles falaram que tem mais chance do que o Flamengo para se classificar. Uma coisa que não dá para entender, cara, não dá como eles são cara de pau. Flamengo venceu o jogo e não vai se classificar. Palmeiras perdeu de 3-0, tomou uma pancada contra o LDU e tem chance de se classificar, tem chance de virar. Então uma coisa que não dá para entender aí a imprensa paulista. Voltando a repetir, não são todos, mas a maioria pensa dessa forma. Galera, Felipe Luiz deve fazer aí algumas modificações aí no time do Flamengo, vai mudar e fazer uma mudança, vai botar bastante gente aí no time do Flamengo. A volta do Léo Ortiz, né, ali na zaga, titular absoluto. Varela, Saul, Carrascal e Plata deve vir para esse jogo aí, uma grande mudança aí no caso do Flamengo. No caso Varela entrando, Saul também entrando juntamente com o Carrascal e o Plata. Então é uma mudança aí bastante significativa.
né? Flamengo vem bem forte para esse jogo aí, né? No caso aí o Cebolinha e o Pedro, eles estão fora, que estão lesionados. Galera, eu vou estar falando para vocês a provável escalação do Flamengo. Lembrando que é provável escalação, não é a escalação oficial do Felipe Luiz. A escalação oficial sai 1 hora antes aí do jogo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Saul, Jorginho e Arrascaeta. Galera, esse meio de campo aqui tá muito qualificado. Aí ele conseguiu, provavelmente ele vai fazer essa mudança colocando Pulgar, Saul, Jorginho e Arrascaeta junto. Então aí um meio de campo aí que vai dar trabalho para o Racing. Carrascal e Plata. Aí a dúvida aí fica entre o Plata e Luiz Araújo. Aí a dúvida aí do Felipe Luiz. Essa aí é a provável escalação do nosso Mengão para essa grande guerra. É literalmente uma guerra contra o Racing. Foi decretado guerra literalmente. Fez ameaças ao Flamengo. Felipe Luiz fez uma reunião com todo mundo ali do Flamengo, acredito que está trabalhando ali no psicológico do jogador e também incentivando por tudo que vem acontecendo aí por parte do Racing. Ameaças, soberbas, então aí o Felipe Luiz fez uma reunião de motivação aí para o jogador do Flamengo. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora de mercado da bola. Informação do portal é que o Fenerbahçe da Turquia aceita liberar Anderson Talisca para o Flamengo, galera, é isso aí. E que o jogador aceita reduzir o seu salário para vir jogar no Mengão, galera. Então a informação do portal é essa. No caso aí, o Fenerbahçe da Turquia aceita liberar, no caso o Talisca, para o Flamengo. O jogador aceita aí reduzir o seu salário para vir jogar no Mengão, galera. O meia tem 31 anos de idade, foi revelado aí pelo Bahia e se declarou aí ser torcedor do Corinthians. Lembrando que o José Boto que levou ele aí para o Benfica, quando ele jogou no Benfica, foi o José Boto que acabou levando ele para o Benfica. O José Boto tem um excelente aí, uma excelente amizade, no caso aí, com o jogador, e isso pode ajudar aí o Flamengo conseguir sucesso na contratação aí do Anderson Talisca para o Mengão, galera. Galera, vamos continuar falando do mercado da bola. O Wallace Yan pode trocar o Flamengo para ir para a Rússia, galera. É isso aí. O Wallace Yan aí provavelmente pode estar deixando o Flamengo aí em 2026. Isso porque o CSKA tem interesse, no caso aí, no jogador para a próxima temporada, galera. É isso aí, CSKA interessado aí no Wallace Yan. O Crystal Palace e o Wolverhampton também tem interesse no jogador. O que você acha? Dê a sua opinião. Você acha que o Flamengo deve sim desfazer do Wallace Yan para 2026? Ou você acha que o Wallace Yan tem que continuar no Flamengo para pegar mais amadurecimento? Dê a sua opinião, que é muito importante para o nosso canal. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Forte abraço. Deus abençoe você e sua família.